Quem diria? Mas o Apocalipse se tornou tema de confusão no Carnaval brasileiro nesta semana. Aconteceu, você já deve estar ciente, o imbróglio entre a cantora Baby do Brasil e a outra cantora Ivete Sangalo, a respeito do fim do mundo, repito, durante o Carnaval. Pois bem, eu quero dar algumas palavras sobre isso para você. Primeiro, a Baby do Brasil foi pouco sábia ao escolher aquele momento para fazer uma ministração escatológica. Há mil e outros instantes para se expor a palavra e aquele não era o mais apropriado. 2. Ivete Sangalo foi desrespeitosa. Há mil e uma formas de discordar da palavra exposta por alguém e aquela não foi a mais gentil. 3. Apesar do espanto da mídia em tentar entender o que estava acontecendo, este embate entre fervor escatológico e desrespeito é muito antigo. A segunda carta de Pedro já fala de zombarias na sua época por causa da demora da volta de Jesus. E o apóstolo Paulo precisou colocar água na fervura de gente que achava que Jesus iria voltar num prazo muito curto, a ponto de achar que poderia parar de trabalhar para esperá-lo apontar no céu. 4. O perigo do fervor escatológico de Baby do Brasil não é a perspectiva escatológica que ela abraçou, mas o fervor apocalíptico que a levou a apontar a volta de Jesus para daqui a 5 anos. Ao fazer isso, ela se torna mais uma das inúmeras figuras que profetizaram a data da volta de Jesus, ou pelo menos um prazo específico para eventos como o arrebatamento ou o fim do mundo. Desde os montanistas do segundo século até Miller e os fundadores do Adventismo do sétimo dia do século XIX. Mas não é assim que se promove a volta de Jesus. Isso apenas atrai zombaria e muita frustração. 5. Já que estamos falando sobre profecias e frustrações, eu quero lembrar de um fenômeno que ficou bem conhecido no final do século XVIII, chamado de o Dia Escuro de 1780. As correntes escatológicas mais populares dos Estados Unidos naquela época eram o pós-milenismo e o amilenismo, correntes pouco afeitas a profecias de fim iminente de mundo. Mas mesmo assim, o susto tomou conta de muita gente quando no dia 19 de maio de 1780, os céus da Nova Inglaterra ficaram muito escuros, apesar de ainda ser dia. Era tamanha a escuridão que a população precisou acender velas. A escuridão não dispersou até o dia seguinte. Relatos dão conta que os galos cantaram e as galinhas se recolheram nos puleiros como se já fosse realmente de noite. Muita gente entendeu que aquela escuridão era a escuridão dos selos do Apocalipse e que Jesus iria apontar nos céus a qualquer momento. É neste contexto que encontramos o curto relato da sessão legislativa do Congresso do Estado de Connecticut. Assim que a escuridão tomou conta, um dos congressistas, dentre muitos que ficaram nervosos, propôs que, considerando a possibilidade de que o fenômeno indicava o retorno de Jesus, a sessão fosse imediatamente encerrada. Afinal, não era mais preciso trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. Bastava esperar a chegada do fim. O presidente da sessão, chamado Abraham Davenport, entretanto, discordou e mandou acender um montão de velas pelo lugar. A resposta que ele deu ao congressista amedrontado foi a seguinte: se de fato o nosso Senhor estiver voltando, eu quero ser encontrado cumprindo o meu dever. Essa história pode parecer anedótica, mas ela deve servir de paradigma para uma posição equilibrada quanto à doutrina cristã da volta de Jesus, independente da corrente escatológica que a pessoa abraçar. Rejeitar a profecia da parousia, ou seja, a volta de Jesus, é rejeitar o próprio Jesus que a proclamou. Mas insistir em construir um calendário do fim do mundo quando o próprio Jesus desaconselhou tal coisa é insistir em erro. Erro esse que, mesmo bem intencionado, tem grande potencial para produzir cenas como esta que acabamos de ver. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente. Eu vejo você na próxima, se Deus quiser.